Cara, gente, sério, eu vim aqui falar com vocês, mais uma vez, algo que eu tô vivendo. Na verdade, que vivi, tô vivendo e acho que vou viver pro resto da minha vida. É impressionante como a gente lê a Bíblia várias vezes, né? A gente pode ler um versículo 1000 vezes. E assim, a cada vez que você lê aquele mesmo versículo, o Espírito Santo vai falar com você de uma maneira diferente, você vai ter um direcionamento diferente para aquela palavra. E é muito louco porque eu tô falando de Mateus 10, tá? Um exemplo do que aconteceu esses dias. Eu tive uma crise de ansiedade muito braba no ano passado, fiquei bem mal, e a todo tempo a única coisa que eu sabia era que o Senhor estava comigo. Era que era necessário eu passar por aquilo. Porque através daquilo, na verdade, e através das provações, é que a gente toma iniciativa em ouvir a voz de Deus e fazer com que de fato a situação seja mudada. Porque uma coisa é você receber uma palavra do Senhor e você ficar paralisado, simplesmente esperando acontecer. Outra coisa é você receber uma palavra do Senhor e você agir e andar sobre a palavra do Senhor. Então veio agora aqui no meu coração, quando Pedro, estava lá no barco e Jesus falou para ele: "Vem, Pedro". O Pedro, ele não foi simplesmente andar sobre as águas. Pedro foi porque Jesus lançou uma palavra sobre ele. E ele foi em direção à palavra do Senhor. E quando a gente anda em direção à palavra do Senhor, o que acontece? Sim, a gente anda sobre milagre. Quando a gente anda em direção à palavra do Senhor, em direção ao que o Senhor falou com a gente, porque não interessa o que o amiguinho do seu lado, o familiar do seu lado, sei lá, as pessoas do seu lado estão falando. O que interessa é que você não ouviu os ruídos. O que interessa é que Jesus te chamou e você foi. Você está indo de encontro à palavra que Deus lançou sobre você. E é exatamente isso que eu quero falar, porque eu tenho certeza que quando a gente recebe uma palavra de Deus, eu, pelo menos, isso é o que acontece comigo, eu falo: cara, Deus, é impossível. Como que tu vai fazer isso? Falar pra você que tem uma palavra, caminha sobre a palavra. Não desiste não. Não desiste não, porque aquilo que o Senhor te prometeu, Ele é fiel pra cumprir. E além dele cumprir, Ele faz infinitamente mais. Hoje eu colho algum dos milagres que o Senhor me prometeu há anos atrás. Hoje, e assim, foi regado por anos, sabe? Lá em Salmo 126 diz que na hora da plantação, na hora que a gente joga semente, o quanto que a gente chora, mas que na hora que a gente colhe, são lágrimas de alegria. E de verdade, não desiste não, porque não há valor no mundo que pague você viver os planos do Senhor, viver as promessas do Senhor, e na verdade ver também todos aqueles à sua volta que não acreditaram, encantados porque é o agir de Deus. Porque é o que eu falo, eu não quero que seja a Natália, eu não quero que seja a minha vontade, mas eu quero que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez. Então, não desiste. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas não desiste. Eu até postei um vídeo no Story agora que fala exatamente disso, então na verdade que me incentivou mais a vir aqui pra poder falar: não desiste. Não desiste, não desiste, não desiste, porque o caminho com Ele, gente, a vida com Ele pode ser mais difícil, pode parecer mais difícil, mas como é aconchegante, como é gratificante você tá em meio ao caos, em meio de uma situação caótica, que tá todo mundo à sua volta desesperado, chorando, e você se olha no espelho e fala: Senhor, por que eu consigo estar em paz? Por que eu consigo não entrar em desespero? E é o tal da gente estar dentro do barco, na tempestade, e não se desesperar porque Ele também está no barco. Então, assim, é essa palavra que eu quis trazer hoje pra vocês. Na verdade, Ele é perfeito. Ele é perfeito. E o que o Espírito Santo falou comigo é: você sempre crê no que eu te digo, minha filha. Eu tenho escutado isso já há alguns dias e hoje eu tava no carro dirigindo, ouvindo um louvor de manhã, quando eu tava indo pro trabalho. E eu falei: Senhor, por que eu não tô desesperada? E o que Ele falou comigo foi:
porque você sempre escuta a minha palavra. Você sempre acredita, né? No que eu falo com você. Então, não há nada mais gratificante do que isso, porque quando a gente sabe quem é o nosso Pai, quando a gente reconhece que de fato Ele é fiel para carregar um fardo que não é nosso, a gente realmente entende que nós não somos nada. E é o que eu peço a cada dia, que eu possa diminuir e que Ele cresça, que eu possa diminuir e que Ele cresça. E as pessoas à minha volta não entendem muitas coisas que acontecem, assim como eu acredito que seja na vida de vocês também. Mas a gente tem uma palavra, a gente tem um propósito. E o que pra mim, sinceramente, importa é o que Deus pensa a meu respeito e a palavra que Ele lança sobre a minha vida, e não o que as pessoas ao meu redor pensam ou deixam de pensar. É isso, gente. Boa noite. Um beijo no coração de vocês, e eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida de vocês as melhores coisas, um novo tempo, que os milagres possam se realizar. Eu declaro sobre a vida de vocês que o tempo de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus estejam sobre vocês, que vocês possam viver dias maravilhosos, que vocês possam de fato se alimentar, crer, regar a fé de vocês a cada dia mais e mais na palavra do Senhor, no que Ele diz ao coração de vocês, e não aquilo que está à volta de vocês, porque, nossa, se eu pudesse, eu falo, Senhor, poxa, me deixa ter um poder para poder tocar assim nas pessoas, para que elas possam entender que de fato o Senhor é Deus, de fato só o Senhor é Deus, e que quando a gente tem um momento de angústia, a gente de fato pode olhar para o alto e que o véu foi rasgado e que é um canal direto, que não precisa de intermédio, que não precisa de intermediário, que a gente pode te pedir, que a gente pode te ouvir, que a gente pode falar direto contigo. Então eu declaro isso sobre a vida de vocês, eu declaro o amor de Deus, eu declaro tudo de melhor que tem disponibilizado no céu sobre a vida de vocês, tá? Beijo!